Minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Linha de Montagem Autodata. Este é um espaço criado para ser um ponto de encontro aberto, direto e qualificado para debatermos todos os assuntos que movem este nosso setor automotivo brasileiro. Antes de começarmos, vale sempre lembrar, o nosso programa conta com o apoio da Scania e uma parceria que nos acompanha desde o início desta nossa jornada. Então, como sempre fazemos, vamos começar com um rápido passeio pela linha de montagem da Scania para aquecer a nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar hoje sobre um tema fundamental para o futuro da indústria automotiva brasileira. Estamos falando de IPI verde, uma mudança estrutural na forma como o governo passará a tributar os veículos com base em critérios como eficiência energética, reciclabilidade, conteúdo local e emissões. Essa nova lógica já está mexendo com o mercado e levantando toda uma série de dúvidas, Vai ter um aumento imediato nas nossas vendas? O consumidor vai ser beneficiado ou os carros vão todos lá para locadoras? As montadoras estão preparadas para essa nova realidade ou estão interessadas nessa nova realidade? Como é que vai ficar a cadeia de fornecimento, os investimentos e os planos de eletrificação aí no futuro? Para a gente conversar um pouco sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui o Ricardo Roa, sócio responsável pela área automotiva da KPMG no Brasil, um executivo com grande visão estratégica sobre os desafios e oportunidades que esta nova política industrial poderá trazer para esse nosso setor. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o futuro que está se desenhando aí para esse nosso setor automotivo. Obrigado, Márcio. É um prazer. É uma honra a gente fazer esse debate mega relevante e era muito aguardado, A gente já estava praticamente um ano aguardando quando tinha sido sancionada a lei. Lá em finalzinho de julho, exatamente um ano, lá no ano passado, já tinha os artigos na Lei do Mover, na 14.902, trazendo que seriam benefícios, teriam mudança das alíquotas. Mas o que seria? O que aconteceria? Quais seriam as estratégias? E agora, finalmente, está aí no papel. Pois é, finalmente estamos dando o tiro de largada, que tão esperado. Vamos começar porque as dúvidas não são poucas. Quais são as tuas previsões aí de curto prazo para esse nosso mercado, em termos de vendas agora com esse IPI verde oficializado? A gente pode esperar um crescimento de vendas de imediato, ou os efeitos devem ser um pouco mais graduais, considerando que o prazo para o início da vigência é de 90 dias. Legal, Márcio. Não, bom ponto. A gente tem que separar a legislação do IPI verde em dois lados, que é a questão do carro sustentável, e esse, de fato, é de imediato. Então, as empresas que entraram, de fato, ali para poder contribuir e poder participar do carro sustentável, automaticamente elas já vão poder ter o seu IPI zerado em alguns veículos. E, para isso, são algumas modalidades. Aqueles veículos que a gente chama de entrada, que tem uma potência menor, que poluem menos, as empresas têm que fabricar, então tem algumas atividades fabris específicas que a legislação já determina, então, atendendo esses critérios, ela automaticamente pode conseguir zerar a alíquota do IPI para esses veículos. Então, esses de entrada já estão vigentes, já estão sendo vendáveis com a alíquota de IPI zero. E aí tem o IPI verde. Esse sim, daqui 90 dias, ali 3 de novembro, basicamente começaria, aí que tem a grande mudança no formato das alíquotas, tá? Então, quando a gente olha em termos de alavanca de venda no curto prazo, esses veículos de entrada, de fato, vão dar uma aceleradinha nas vendas. A gente tem várias outras questões fora IPI verde que poderiam estar melhores para a gente ter esse aumento, mas sem sombra de dúvida, um leve aumento a gente vai ter de percepção com relação a esses veículos, Então, seja venda direto para o consumidor, aquele que estava já aguardando, esperando para trocar de carro e quer ter esse carro de entrada, tem uma grande oportunidade. E as empresas estão trabalhando, além do IPI verde, em tentar acelerar com alguns descontos, alguns detalhes, algumas facilitações com relação a isso. E automaticamente, as locadoras, que esses carros de entrada normalmente são bem aceitos de forma geral para poder dar uma vazão, acho que é o momento de renovar a frota, fazer ali muito carro de locadora, tem a venda do usado nele, então vai ganhar um lucro, uma renda ali vendendo usado, comprando novo, fazer essa renovação. Então, acredito que vai ter um aumentozinho sim,
principalmente no lado do carro sustentável. Aí daqui 90 dias a gente vai ver algumas outras percepções com relação às outras mudanças. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, mas hoje você acha que as montadoras já estão se preparando, principalmente essas montadoras que atuam nesse segmento de entrada para atender esse aumento de demanda? Já estão se preparando, na verdade já estavam se preparando, né? Como, por mais que tenha sido publicado agora e era uma expectativa de quando seria, a ideia da legislação já vinha sendo debatida há pelo menos alguns meses, e aí todas que de fato teriam essa entrada já vinham se preparando um pouquinho antes, tanto que não é surpresa que antes de ser publicada a gente já vinha notando até alguns efeitos de desconto, alguns detalhes específicos em alguns veículos, e isso já é um pouco do reflexo. Agora, você acha que esse aumento de demanda pode ser sustentável ao longo do tempo ou vai ser só no começo aí vai ser uma moda passageira? Ah, bom ponto. A gente não é a mesma medida, isso tem um longo prazo, né? Diferente de quando a gente teve lá 2 anos atrás, teve o carro popular, que tinha um prazo e tinha cota, né? Aquilo foi um boom, foi um momento, não foi tão alto quanto deveria, mas foi positivo. Diferente daquele momento para esse a gente já tem ali um prazo que vai até 31 de dezembro do ano que vem, aí por outros desdobramentos que a gente fala um pouco mais tarde, mas vai ter um boom agora, tá? Acho que vai ter um boom agora, mas não acho que vai ser tão sustentável a longo prazo. A gente tem que ver outros fatores econômicos, principalmente em 26, porque quando entrar a modalidade da nova alíquota ali em novembro, e a gente vai ter uma percepção legal de novembro e dezembro, acho que vão ter mudanças de projetos, portfólios de projeto que vão trazer alguns equilíbrios em termos de vendas aí dentro desses detalhes, tá? Acho que esses próximos 3 meses a gente vai ter bastante visão, depois eu acho que vai estabilizar. A gente está vendo algumas promoções já bem agressivas aí no mercado, né? Principalmente aí por parte da Fiat, da Volkswagen, da Renault, que tem esses carros de entrada hoje, né? Isso é uma estratégia deliberada ou somente uma reação agora a essa expectativa de redução de... Eu acho que já tinha sido sim uma estratégia, né? Eles que felizmente possuem os veículos de entrada, por mais que não é coincidência, os lançamentos aconteceram muito próximo aí desse prazo. Eu acho que foi crucial essa virada ali para inclusive fazer alavancas nesses lançamentos dentro dessas entradas. Eu acho que foi muito estratégico. Não acho que foi nada que isso vai trazer alguma questão específica, sim, mas foi muito estratégico mesmo. Agora você citou aí o negócio das locadoras, né? Vários analistas falam que as locadoras é que vão absorver a maior parte desses carros mais baratos, né? Você concorda com esse raciocínio, né? E se isso acontecer, qual que vai ser o impacto disso realmente desse segmento de seminovos aí no futuro? Legal, eu concordo, também concordo. Eu acho que é um carro que já é atrativo para as locadoras, né? As locadoras têm portfólios diferentes ali, por perfis diferentes de pessoas, mas a grande massa acaba pegando os carros de entrada por questões de custos, facilidades de comprar em grande volume, e é o momento de renovar a frota deles como um todo. Então, nitidamente, as montadoras vão pegar uma boa parte dentro dessas questões. Consumidores vão também, mas as locadoras vão ter uma maior preferência para isso. E aí é um reflexo que você colocou, porque locadoras renovando frota, vai ter uma venda de usados ali significativa também das locadoras, dos veículos das locadoras colocando no mercado. Então esse aumento de usados, eu acho que vai ser também expressivo. Agora, vamos falar da lógica de desenvolvimento dos novos modelos que você estava falando aí. Você estava falando que isso deve mexer aí com o portfólio das montadoras. Você acha que isso, que a gente está falando de tecnologia de híbridos, por exemplo, né? Isso pode levar essas tecnologias para os veículos de baixa cilindrada no futuro? Não tão cedo, mas sim. O porquê que vai mexer, né? A sistemática do IPI verde, que vai começar a valer ali daqui 90 dias, um pouco menos agora, com o mêsinho de novembro dando essa vigência, mudou a forma de calcular o IPI. Antes o IPI era muito embasado na cilindrada, né? Dentro desses propósitos. Agora o governo ele trouxe mudanças no fator de cálculo, que vão levar algumas questões em consideração, que é a propulsão do veículo, e aí entra a questão do híbrido, a gente fala um pouquinho disso, a potência. Então, nessa visão do IPI verde, um veículo menos potente, ele tem benefício menos, ele tem uma carga menor. Tem a questão que já vinha do Rota 2030, que são os cálculos de eficiência energética e desempenho estrutural, que é a nossa segurança veicular,
que até os próximos 2 anos vai seguir ainda cálculo do rota. Já existe a forma de cálculo olhando o lado mover, mas por enquanto mantém ainda aqueles cenários. E a reciclagem veicular. Esse já vai ser mais complexo para atingir. Mas quando a gente fala do efeito propulsão, quando a gente tem veículos híbridos, principalmente o híbrido flex, ele tem uma carga menor. Elétrico tem uma carga menor. A gente entra no híbrido gasolina, o fato de ser gasolina, ele tem um malus que o governo traz. Então ele tem uma carga um pouco maior dentro dessas colocações. O que a gente vai começar a ter de percepção é que um plug-in hybrid, por exemplo, flex, ele reduz legal o IPI. Quando a gente tem os PHEVs hoje, todos os PHEVs que estão no mercado são a gasolina, ele tem malus pelo fato de usar a gasolina. Então essa combinação de eu conseguir trazer a eletrificação com o uso da nossa matriz sustentável, que é o etanol, dentro dessa visão do flex, eu consigo diminuir cargas do meu IPI. Hoje o governo colocou a base de veículos leves é 6,9 e a de comerciais leves 3,9. Eu consigo reduzir isso conforme eu vou tendo melhorias na minha propulsão e ajustando potência. Um PHEV, ele normalmente tem uma potência maior. Nessa visão do IPI verde, mais potente exige que tenha automaticamente uma alíquota um pouco maior de IPI por ser mais potente. O que eu preciso fazer? Entrar com o flex para equilibrar e diminuir essa carga. Então essa mudança de portfólio vai ter que acelerar para ser competitivo eu poder conseguir vender com uma melhor margem, vender ali e ter uma aptidão ali do meu consumidor pegando essas novas tecnologias. Ou seja, essa junção do híbrido flex com hibridização leve, com baixa cilindrada, pode ser um caminho interessante para as montadoras. Porque uma baixa cilindrada, ele tem uma potência menor, ele é híbrido, ele é flex, então automaticamente eu consigo trazer aí uma boa redução de carga tributária. Então a tendência é que a gente consiga ver bastante portfólio de projetos nessa linha. E essa nova forma de cálculo também pode levar as montadoras a adaptar suas linhas de montagem nessa questão de reciclabilidade, ou palavra difícil de falar essa. Sem sombra de dúvida. Não só na questão da eficiência energética e densidade industrial local? Sem sombra de dúvida. Uma que, para o carro sustentável, ele tem que ter um mínimo de 80% de componentes reciclados, né, de recicláveis, né, dentro dos seus veículos. Então, a revisão, né, do Bill of Material, do produto como um todo, trazendo componentes que sejam recicláveis, vai ser uma tendência de ser cada vez maior. Não só pelo IPI verde, nas regras do Mover também tem metas atreladas a aspectos de reciclabilidade que elas vão precisar cumprir. Então, para cada tipo de componente ou de material específico, tem algumas métricas específicas, então todas, e aí entra o desenvolvimento, entre o P&D, entre essa massa, para poder trabalhar e substituição de materiais, novos fornecedores, adaptação tanto dos fornecedores quanto também das montadoras para colocar essas frentes e atender esses requisitos. Agora, quando a gente fala de investimentos necessários para a gente trabalhar essas tecnologias, isso é uma surpresa ou isso já estava sendo previsto dentro daquele monte de investimento que a gente viu todo mundo colocando no Brasil? É isso aí, Eu acho que foi 2 anos atrás, né? A gente já começou com os anúncios de investimentos que hoje já deve estar próximo dos 200 bi, né? Se for somar montadoras mais sistemistas, autopartistas, só de montadora acho que era perto aí de 130 bilhões como um todo. Isso já era visando uma transição da mobilidade, né? A gente não tinha ainda a percepção de como seriam esses fatores do IPI verde, mas já tinha ideias de que teriam mudanças. Isso o MIDIC sempre foi muito claro com todos os executivos de que essas mudanças aconteceriam, a gente só não saberia quando, como, mas essas mudanças aconteceriam. A transição de mobilidade, ela já foi sendo planejada e estudada para cumprir o programa Mobilidade Verde e além disso, né? Porque a gente sempre fala isso, a gente nunca pode ter políticas de curto prazo. Em que pese a gente está falando de terceiro ciclo de uma política, mas são ciclos diferentes e aí a gente vai buscando aperfeiçoamento em cada nível dentro desses contextos. Então essa transição, esses investimentos já englobam essa mudança. O que vai acontecer e o que está acontecendo é acelerar algumas ajustes de tecnologia e até a questão de adaptação do que a gente está vendo no Brasil. Né? Porque o ano passado se falava muito do elétrico, mas a gente sabe que o híbrido ele tem bastante influência, bastante questão. Então, vários mecanismos vão sendo trabalhados. E aí o PHEV veio dentro dessa legislação com um potencial combinação de eletrificação embarcada, então acaba
mudando a velocidade de colocar um portfólio ou outro dentro dessa equação. Agora, na tua opinião, a gente estava com um processo de mercado um pouco derrapando até agora. Essa questão do IPI verde chegando nesse momento vai ser o suficiente para a gente poder alcançar aquela perspectiva de ter um crescimento de pelo menos 5% nesse ano ou não? Suficiente. Tem vários desdobramentos que a gente tem que aguardar agora para esse primeiro semestre, que espero que não aconteçam. Mas, infelizmente, o nosso juros ainda ficou um pouco mais caro. O que eu entendo é que o IPI verde ele vai ajudar a gente a equilibrar a balança. Possivelmente os 5, 5,5% de venda, eu acho que a gente consegue atingir não só pelo IPI verde, a gente tem uma visão de veículos importados vindo e acelerando esse volume de venda, que a gente sabe que tem um equilíbrio, porque se for pensar na produção, talvez um pouco menor, mas o ponto positivo é que o IPI verde vai melhorar um pouco o índice da produção, né? Ainda que o foco de venda seja para locadoras ou seja algum outro mercado específico, mas um pouco do índice de venda de produção vai melhorar. Então a gente talvez, mesmo com todas as questões diversas e adversas que podem permear aqui esse próximo semestre, o IPI verde contribui para pelo menos a gente manter a perspectiva positiva. Superar, eu não acredito, tem que ser otimista, mas pé no chão. É um raciocínio engraçado, né? Quando a gente volta lá para 1992, uma zerada de IPI como essa foi o suficiente para alavancar essa indústria que a gente tem hoje, né? Eu acredito que a gente está num caminho de alavanca. A gente estava conversando até um pouco antes, eu acho que a gente tem que ser, além de dominar as nossas tecnologias, eu acho que a gente tem que ser mais vendedor do que é bom para nós e o que nós temos de bom, né? Para a gente conseguir contribuir e melhorar muito mais a venda do Brasil. A gente está num momento de ter entrantes, né? Está num momento de a gente conseguir surfar essa onda dos entrantes e aproveitar esses entrantes para trazer como aliados em conjunto e contribuir. A gente sempre falou há anos da nossa capacidade produtiva de 4,5 milhões e há anos a gente não vê chegando nem aos 3 milhões. Acho que a última vez que bateu perto de 3 milhões foi em 2014, 2013, 2014. Agora a gente vai ter um aumento de capacidade produtiva. Como vai ser, o que será, mas a gente vai ter um aumento. Foi acima de 3 milhões em 2013. Eu acredito. Foi quase 4 milhões. Quase 4 milhões, exatamente. Isso faz 12 anos. Antigamente, as crises do setor eram a cada 10, agora estão reduzindo, né? Agora está a cada 5. Uma hora vai sair. É a história dos 7 anos, né? São as crises de 7 anos. A gente está para sair. Eu acho que está para sair. Eu acho que o setor automotivo ele está num momento de muita movimentação positiva, porque está num momento de discussão das agendas globais de sustentabilidade, descarbonização, melhorando tecnologia, e aí veio essas questões exatamente para combinar os fatores, né? O IPI verde, ele trabalha muito a sustentabilidade do veículo, ele consegue sim trazer um lado do carro sustentável para a gente tentar melhorar um pouco a venda, ainda que a gente sabe que veículos mais potentes, né, precisam trazer mais sustentabilidade, e aí é o equilíbrio, e uma das demoras de sair a legislação era essa equação, né? Como que eu vou trazer um veículo elétrico com menos potência para conseguir equalizar, né? Mas aí uma combinação que acho que foi aceita de certa forma é para a gente conseguir trabalhar. Mas os veículos estão mudando, né? A gente sabe que está mudando tanto na forma de montar o veículo, de como usar o veículo. Tudo isso a gente está falando muito mais de sustentabilidade, descarbonização, mas tudo que está vindo embarcado exige tecnologia embarcada. Exige softwares aplicados, nossos ADAS ali envolvidos para atender essas equações. O investimento em P&D ele é muito relevante, porque equilibrar todos esses fatores exige um investimento pesado. Então é isso que está sendo feito. Então nos últimos anos a gente não tinha tanta percepção da evolução do veículo, né? Nos últimos anos a gente vê veículos muito bons. E tem um detalhe disso, né? A gente está trabalhando muito no aumento de venda de usados e tem muita venda de usados e se você for ver, por quê? Antigamente se trocava carro a cada 3 anos, 4. Os veículos que foram desenvolvidos nos últimos tempos, por conta do alto desenvolvimento, duram mais. Sim. Todos instalados aqui. Então, o veículo que hoje tem 10 anos é um usado, mas ele não é um usado velho, né? Ele é um usado muito bom, muito conservado e ainda com uma tecnologia boa em termos de mecânica. O que a gente está vendo muito mais agora é a mudança da questão sustentabilidade e descarbonização que há 10 anos atrás tinha melhorado, mas agora está cada dia melhor. Então é esse equilíbrio que é difícil. Tem uma questão aí agora que é
tudo isso demanda muita tecnologia que a gente não tem aqui no Brasil e eu espero que essa parafernália geopolítica que a gente está vivendo no mundo não atrapalhe esse futuro, né? Para a gente finalizar, agora que toda essa questão do mover está começando a sair do papel, né? A gente pode esperar no perfil, uma mudança no perfil dos produtos oferecidos pelas mudanças, com uma presença talvez de modelos um pouco mais compactos, eficientes, eletrificados no futuro? Como é que você acha que vai ser isso? Eu entendo que sim, Márcio. Eu acho que é um bom ponto. O mover, a legislação em si do mover, ela já traz possibilidades da gente trabalhar desenvolvimento, buscando sustentabilidade, descarbonização, em toda a discussão que a gente está falando dessas novas tecnologias. O IPI verde, ele traz os mecanismos de reduzir as alíquotas conforme eu mudo a eletrificação. Menos potente, mas com tecnologia nova, que eu consiga combinar para eu conseguir dar essa atração ao meu produto. Veículos mais compactos, eles tendem a ser um pouco menos potentes dentro dessa colocação, exige mais facilidade de eu colocar componentes recicláveis para atender todas as discussões que a gente vem tratando do mover. Então há uma grande tendência de a gente ter veículos, vão ter os veículos mais potentes, mas vão ser mais caros, e isso tem um mercado absurdo aqui no Brasil para consumir também. Mas a gente vai ter mais portfólios para atender uma alta demanda de alavancar tecnologias com eletrificação menos potente, mais compacto, para a gente conseguir surfar essa onda. A gente tem que ser inteligente de saber que o nosso mercado ele está se adaptando a todas essas tecnologias, né? O híbrido leve talvez tenha uma frente de massa muito mais assertiva em alguns aspectos. O full híbrido, que é o híbrido, tem uma outra questão. O PHEV, ele tem uma longevidade, e aí a evolução da bateria está acontecendo muito rápida, então ele tem uma longevidade que atende os dois lados, entre o elétrico e a combustão, para pegar as nossas longas distâncias geográficas por aqui. E o elétrico, ele teve uma boa aceitação urbano e cada dia mais vai evoluindo a bateria para atender novas demandas, ao passo que vai evoluindo a nossa capacidade de infraestrutura instalada. Só que a gente tem que olhar também para os outros mercados. A gente não pode só pensar no Brasil. A gente, para atender esse volume de produção e esse crescimento de produção, tem que olhar os nossos parceiros, que também estão sendo olhados por outros países. Então, a própria Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, são países que já estão olhando a eletrificação, né? As questões deles com relação ao combustível em si é diferente da nossa. Então, eles estão indo muito no elétrico. E talvez o PHEV, uma produção de PHEV que vai atender nosso mercado e o de lá, vai ser importante a gente trabalhar bem, porque eles querem aproveitar as diferentes questões, né? A questão de eletrificação hoje, ela é muito positiva, tem um lado de sustentabilidade, assim como a gente sabe que a nossa matriz é limpa, do etanol, só que o nosso consumidor, a experiência do consumidor, gosta de tecnologia, gosta do novo, gosta do diferente. Então isso que está sendo tem que ser muito bem trabalhado, né? Ricardo, queria agradecer muito a tua presença aqui, essa conversa altamente esclarecedora, né? Acho que ficou muito claro que o IPI Verde inaugura uma nova fase que pode abrir muitas oportunidades aqui para a nossa indústria automotiva brasileira, né? E conversas como essa que a gente teve sempre ajudam a gente a entender melhor o que pode acontecer aí no futuro. Eu que agradeço, Márcio, agradeço aí toda a audiência, obrigado. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado também, né? Esse nosso Linha de Montagem Autodata de hoje fica por aqui, mas volta em breve com mais uma conversa fundamental para o futuro do nosso setor automotivo brasileiro. Até a próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado.